Intolerância religiosa é o tema que será abordado por Maria Lúcia Santana Neves, Mameto Murici do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, relações institucionais entre as comunidades tradicionais de terreiros de candomblé e quilombolas da Associação São Jorge Filho da Gomeia e Bancoma. Então, senhoras e senhores, com vocês, Maria Lúcia Santana Neves, por favor. Sou hoje a Mameto Dinquice do terreiro São Jorge Filho da Gomeia, né, localizado aqui na Rua Queiradeus, em Portão Lauro de Freitas. Né? Fui convidada para falar aqui nesse momento, que é muito importante, né, tudo isso, as nossas falas em todos os lugares, em todos os momentos, e principalmente com o tema, né, polêmico, um tema atual, um tema constante, um tema vivido, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, talvez de todos os baianos, não por conta de estar inserido no contexto, mas principalmente por viver nessa terra e entender, né, que nós todos fazemos parte de um estado, né, muito diverso, onde há várias manifestações religiosas, culturais, e aonde tudo isso precisa ser, no momento ou no mundo entendido, preservado. Né? O terreiro São Jorge, ele fica localizado em Portão, e nós trabalhamos no sentido de conscientização, né, das pessoas, do ser humano. O candomblé é uma religião, talvez a única religião estritamente brasileira, né, porque ela nasce aqui, e em outro lugar do mundo não existe, né, candomblé, ou ao menos a forma com que nós cultuamos a natureza. Né? É só o candomblé que consegue fazer isso, essa natureza viva. E uma das naturezas que nós, o povo de religião de matriz africana e do candomblé, cultuamos, é também a natureza humana. Nós tratamos do globo, nós tratamos da natureza, nós tratamos da água, nós respeitamos, nós comemoramos, festejamos e fazemos oferenda para a natureza em si, para o ar, para a água, para a terra, mas também para essa natureza humana, para nós mesmos, para o corpo físico, para o corpo espiritual, aonde nós convivemos e vivemos. Estamos passando por momentos super delicados, um momento no mundo, um momento na vida, né, nessa questão de intolerância, onde todos nós estamos reunindo força para lutar e para pedir por essa união e por essa compreensão da diversidade do povo brasileiro, da diversidade do povo baiano, da diversidade mundial. Falar nesse momento, né, nessa instituição, aonde essa instituição já procurou, uma certa feita, o terreiro, no sentido de fazermos parcerias, né, que é uma forma da gente trazer os nossos jovens verdadeiramente aqui para poder lutar e para poder conseguir estar nos espaços. Os negros tiveram muito pouco tempo, né, de poder ir para a escola, de poder frequentar a faculdade. Nós chegamos hoje, em 2018, onde essas dificuldades ainda são vividas, ainda são polêmicas, ainda temos que ter uma lei de cota, precisamos de uma série de situações para que o negro verdadeiramente tenha o direito de estar nos espaços que é do ser humano, que é para todos, né? Mas é muito difícil e a gente vive verdadeiramente nessa luta, nesse entendimento de que precisamos verdadeiramente nos unir, precisamos verdadeiramente ter compreensão, precisamos verdadeiramente, ao invés de ter uma concepção prévia e ruim do que nós somos, que vá verdadeiramente conhecer, vai estudar, vai entrar nos ambientes e ver que não existe nada de extraordinário em se cultuar a natureza, em se oferecer presente para o mar, em se oferecer presente para as águas. É uma forma de a gente trazer equilíbrio, de pedir que não nos falte água. A gente sabe que a maioria dos rios que nos rodeia estão poluídos, né, porque a maioria das pessoas não compreende que um dia, talvez, possa nos faltar água, possa nos faltar ar. E o candomblé são uma das poucas religiões que trabalha verdadeiramente na concepção de cuidar dessa energia e dessa natureza viva, né, em todos os momentos. Nós cultuamos o tempo, esse tempo como divindade,
aonde nós cultuamos esse tempo em uma árvore, aonde a raiz é o passado, o tronco é o presente e a copa é a nossa ligação com o futuro e com as divindades. Nós nos consideramos também que somos essa árvore do tempo, que nossos pés precisam estar assentes na terra, ligados à nossa ancestralidade, que o nosso corpo é que passa pelo processo do presente, do dia a dia, e é a nossa cabeça que nos liga ao futuro. Então, essa conexão e essa relação com o tempo é que faz, nesse momento, a gente ver que estamos num tempo de rever tudo isso, de fazer essa ligação, de fazer essa terra, né, ter essa ligação com o futuro e respeitarmos uns aos outros, não só na questão de tolerância, mas sim de respeito verdadeiramente, que a palavra tolerância é uma palavra, às vezes, muito pesada e muito forte para se dizer, porque tolerar o outro é uma coisa muito complicada, mas sim uma questão de respeito. O Terreiro São Jorge, ele funciona no sentido de enfrentamento de todas essas situações, de todas essas polêmicas. Por isso, hoje, nós também, eu sou mameto de inquice do terreiro, mas também sou presidente de um movimento que é o Bloco Afro-Bancoma. Eu costumo dizer que o bloco tem nome de bloco, mas não é um bloco. É uma forma de inserir a comunidade, né, no contexto, de dar visibilidade à comunidade de Lauro de Freitas, à comunidade de Portão, onde nós temos 50 meninas na aula de dança, temos aula de percussão, de capoeira, de confecção de instrumento, onde elas têm aprendido a costurar e a se sentir bela, entendeu? Porque a partir do momento, a gente trabalha também muito a questão da autoestima, e a partir do momento que elas se vestem, que ela aprende a dançar, muitas meninas hoje já são mães de família, já têm filhos, mas não perderam a esperança, apesar de não terem cursado um curso de dança a nível de faculdade, mas dançam, tem isso no corpo, tem isso na aula, tem isso na mente, e faz com que as pessoas verdadeiramente tenham a autoestima e se sintam inseridas na sociedade como seres humanos e como pessoas que verdadeiramente merecem e precisam ser valorizados. E prestar atenção também que nos bairros, né, os bairros pobres, apesar de toda a situação que nós estamos passando a nível de perdermos nossos meninos para o tráfico, também há muita coisa boa que precisa ser vista. Há muitos jovens que querem verdadeiramente ultrapassar essa linha e verdadeiramente ser inserido no contexto, né, de estudar, de trabalhar e de viver decentemente. Então, o terreiro, né, fundado por Mãe Mirinha de Portão, eu sou da descendência religiosa de Seu João da Gomeia, que era considerado o rei do candomblé. Mãe Mirinha de Portão, esse ano o terreiro faz 70 anos que nós estamos em Lauro de Freitas, que nós estamos em Portão, certo? E a importância do terreiro, né, dentro dessa contextualidade, é justamente isso, de combater. Hoje eu estou como mãe de santo do terreiro, amanhã, quando eu não estiver, será outra pessoa, mas a linha, o pensamento, o sentimento, o resgate, a identidade, a afirmação do povo de raiz, de matriz africana, e é isso que o Terreiro São Jorge faz. Obrigado. Mameto Camurici é um cargo, é isso, dentro do terreiro? Não, Mameto Camurici é justamente o nome que as energias, que os inquices, que os orixás encontraram para nos identificar. Porque nós, quando chegamos aqui, os negros, nossos ancestrais, foram tirados o seu nome de origem. E a única forma que a gente tem de se reverenciar a nossa identidade é com esse nome que o inquice, que o orixá nos dá. Mameto Camurici é o meu nome dentro do terreiro. O meu cargo é Mameto, que significa a mesma coisa que Ialorixá. Eu sou a mãe de santo do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. E Camurici é aquela que ajuda e dá de comer ao povo. Maravilha. Você falou uma coisa bonita aqui, assim, a importância também, né, do candomblé, conscientizando a gente da preservação da importância da natureza, né? Mãe Estela tem um livro, Meu Tempo é Agora, onde ela diz que se acabar a folha, acaba o candomblé, né? Mostrando para a gente que a natureza, né, está aí para nos servir. E se a gente não cuidar, se a gente destruir, a gente está se autodestruindo, né? Então, é um ensinamento muito bonito também da religião do candomblé, que eu sou admirador. A gente vem sofrendo intolerância nas redes das escolas municipais de Lauro de Freitas. Eu também sou mameto, igual a mameto, e eu falo isso com bastante segurança. E é uma preocupação que a gente vem sofrendo durante esses anos aqui no município e vem crescendo cada dia mais.
Eu ouço falar que nas escolas, os nossos filhos iniciados, que nos primeiros dias, ele tem um processo no seu modo de vestir, e isso tem que ser respeitado dentro das escolas. E a gente vem sofrendo essa intolerância junto com os professores, coordenadores, diretores, enfim, com a escola no modo geral. E isso acaba passando para os próprios alunos, né, que também são ignorantes, não têm ideia do que eles atingem os nossos filhos com o comportamento deles. E o que mais deixa dolorido é que o próprio gestor da escola faz com que isso fique mais forte. O que é que ocorre? Eu sei que aqui é um instituto, né, que pensa na junção de unir, de agregar. E o candomblé faz muito bem isso. O que é que eu quero perguntar para a Mameto? O que é que a senhora vem pensando com o passar desses anos, com esses sofrimentos que os nossos jovens cada dia mais vêm passando, em pensarmos juntos, nosso povo de candomblé, em criar uma escola das comunidades de terreiro? Eu queria fazer essa pergunta para a senhora, em específico, para ver se a gente já vem pensando em alguma coisa, ou comunidade de terreiro de Portão, como é o terreiro São Jorge Filho da Gomeia, que é uma referência, já vem pensando algo tipo isso. Eu não quero descentralizar, não é essa a ideia, mas a gente precisa pensar em como tratar os nossos jovens, em como preparar ele de verdade para a sociedade. Nós fazemos isso muito bem, vou deixar isso bem claro. A comunidade de terreiro sabe educar a nossa comunidade. O problema está do portão para fora, como eles nos recebem. Eu acho que é essa a pergunta, não sei se eu formalizei bem, mas a ideia é essa. Muito obrigada. Bem, eu vou tentar falar. Nós enfrentamos tudo isso, como eu disse, inserindo os jovens, né, nessa contextualidade, nos cursos que nós oferecemos de graça, né, todos os nossos cursos são oferecidos de graça dentro da instituição. Criar uma escola, eu acho que é muito importante, né, assim como tem escolas evangélicas, né, adventistas, essa coisa toda, a gente criar também uma escola aonde a religião e a cultura afro seja verdadeiramente tema e matéria, né? Mas acho que é uma coisa a ser pensada, acho que isso é muito importante, muito válido, mas é assim, a gente não, com isso, a gente não consegue abranger tudo e todos. Nós temos que, nesse momento, é uma coisa que a gente precisa pensar para o nosso futuro, mas o que a gente precisa verdadeiramente fazer hoje é estarmos em lugares, em locais, em instituição como esse que nós estamos aqui hoje, para trabalharmos os jovens que já estão aí, nesse momento, precisando disso agora, abrir essas portas agora. E começar a pôr na cabeça desses jovens isso. Talvez não sejamos nós a criarmos essa escola, e talvez eles, pela necessidade, pelo conhecimento, por tudo aquilo que a gente vai passar para ele. Enfrentar essas questões na escola de intolerância, isso a gente vive todo dia. O que a gente faz? É não desistir, é conscientizar verdadeiramente todos os nossos jovens, certo? Meus filhos já passaram por isso em escola, e a gente tem lutado. Não é uma luta, né, às vezes inglória, mas que a gente, né, pela tez da nossa pele, pela nossa consciência, por tudo que os nossos ancestrais chegaram aqui na condição de escravo, e nós conseguimos sobreviver até hoje, eu acredito que a gente vai passar também mais por toda essa turbulência, e eu acho que o mais importante de tudo isso é conscientização do nosso povo, entendeu? Não mistificar as coisas, ser verdadeiro com nossas crianças, explicar e fazer com que eles tenham orgulho de usar os seus símbolos desde de pequeno, com consciência do motivo e por que eles verdadeiramente estão usando. Nós estamos agora comemorando 10 anos de instituição da lei, né, de promulgação da lei que institui o Dia de Luta contra a Intolerância Religiosa, né? Vamos ter até um grande evento no domingo, no TCA.
Sim. E a gente sabe que os terreiros, né, como quilombos de resistência, e como a senhora muito claramente, muito bem falou, trabalham na perspectiva de fortalecimento da autoestima e da compreensão do povo de santo, né, do seu lugar e da sua importância na sociedade. Agora, eu queria saber, a senhora como integrante desse movimento, se já tem alguma avaliação desses 10 anos, né, de atuação conjunta, integrada entre os terreiros, enquanto movimento, se esse movimento já provoca algum impacto no sentido de provocar, eu também não gosto dessa palavra da tolerância, mas do respeito da sociedade para com os povos de santo. Nós temos avançado muito, principalmente no sentido de conversação, de chegar até os governantes, né? Porque a gente precisa verdadeiramente, né, que os governantes nos recebam, nos entendam, nos compreendam. Então, a gente tem avançado muito nesse sentido, né? Eu estou aqui em Lauro de Freitas e hoje a gestora, né, a prefeita daqui, ela é muito sensível a tudo isso. Nós temos conquistado também muitas políticas, né, políticas públicas que vêm garantir, né, que o terreiro de Candomblé, que as nossas religiões, que as nossas manifestações, elas sejam verdadeiramente compreendidas e respeitadas ao longo do tempo. Sendo que a gente sabe que estamos simplesmente no início no caminho, colocando ainda o pé. O caminho é uma coisa completamente diferente de estrada ou de atalho, né? O caminho é uma coisa extensa, é uma coisa longa, e a gente precisa verdadeiramente passar por ele. Acredito que já avançamos muito, né? Estamos em todos os lugares, em todos os espaços, falando sobre esse respeito, mas ainda precisamos muito da compreensão de todos e verdadeiramente oportunidade de estarmos em espaços e momentos como esse para falar verdadeiramente quem somos e para que estamos nesse país, nesse momento e no mundo. Eu gostaria muito de que tivesse uma escola onde o terreiro ensinasse os processos educacionais que tem no país, ou seja, onde o conceito de círculo, de conversar em roda, como fazer a educação do Brasil ser mais humilde e aprender com esses povos, que estão há tempos dando essas lições para a gente. Então, eu vou, para deixar uma pergunta, vou perguntar assim, como que um terreiro dos 400 de Portão e os Filhos da Gomeia pensa na possibilidade de uma cidade educadora? Isso a gente não pensa, a gente sonha todo dia e pede para que aconteça, para que seja dessa forma, né? Para que as coisas aconteçam desse jeito, com esse formato, onde verdadeiramente nós temos vários problemas com os nossos jovens em relação justamente a essa forma de escola, né? Essa forma quadrada, né? Porque nós não funcionamos dessa forma. Então, quando os nossos meninos vão para a escola, eles têm muitas, às vezes, dificuldade. Isso que você está falando é um sonho. Espero que vire verdadeiramente realidade. Hoje, o que a gente vê é que nas escolas está se ensinando muito pouco. Eu chego para meus meninos e faço, às vezes, perguntas, alguns até que já estão na universidade, né, na faculdade, pergunto, às vezes, a eles a diferença entre... Se vem cá, você está fazendo uma faculdade ou uma universidade? Você sabe a diferença entre uma coisa e outra? E eles, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Porque eles entram na universidade e na faculdade, mas não se preocupam em saber verdadeiramente, quando eles receberem o diploma, de quê? Se é de uma universidade ou se é de uma faculdade, que são coisas que talvez não façam diferença, mas na hora de procurar um emprego faz muita. Faz muita diferença. Então, essas coisas não são ditas, essas coisas não são explicadas aos jovens. Hoje, os jovens na escola leem muito pouco. Às vezes, eu digo,
faço perguntas e, gente, pelo amor de Deus, muitos que são, mãe, isso não ensina na escola, não. A senhora estudou aonde? Eu digo, meu filho, tem coisas que a gente é na escola, mas também que a gente tem que buscar. Então, eu acho que a escola hoje, ela não estimula, ela não incentiva, ela não abre muito o olhar dos alunos, né, e do ser humano para a vida, para o mundo, para tudo. E isso que você está falando, eu fico até sem palavras. É realmente um sonho, certo? E estou aqui para ajudar nesse sonho, para trabalhar em prol dele, para falar em todos os lugares que isso é necessário, né? E cada dia mais necessário que isso aconteça verdadeiramente e que verdadeiramente a instituição, escola, que a educação verdadeiramente mude para se adequar à diversidade do país, à diversidade dos seres humanos que convive e vive aqui, vindo, ou seja, indígena, ou seja, descendente afro, ou seja, descendente europeu, mas que ela se adapte a todo esse universo, a todas essas diferenças que nós temos, para que, na diferença, consigamos ser iguais.